A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar com a cantora curitibana Juliana Cortez. Vamos conversar sobre o seu terceiro trabalho, o álbum 3, gravado em Curitiba e Porto Alegre, produzido pelo gaúcho Ian Ramil, com participações de Pedro Luiz, Estrela Leminski e Airto Moreira, entre outros. Tudo online, em casa, na quarentena. Estamos começando mais um programa na quarentena e hoje recebendo Juliana Cortez, cantora e compositora de Curitiba, que mora em São Paulo, já adotou São Paulo como a casa, né, da Juliana. Bem-vinda, Juliana, aqui à Rádio Brasil Atual, também o YouTube, nessa quarentena aqui, falando de música com vocês aí e contando as histórias, né, nesse momento tão complicado para os artistas. Bem-vinda. Antes de você falar do disco, álbum 3, que por acaso é o terceiro álbum, né? Não por acaso, né? Por isso chama álbum 3. Antes de você falar desse projeto e das músicas todas que você produziu, vamos falar um pouquinho dessa desgraceira aí que é essa pandemia. Como é que você, qual foi o impacto para você do ponto de vista pessoal e o ponto de vista profissional? Porque para todos o impacto foi grande, né? Mas cada um reagiu de uma forma. Eu gosto de ouvir o relato de todos vocês, já nesses mais de 160 programas, que cada um tem uma sensação diferente. O artista, né, cada um pensa de uma forma. Tem gente até que ficou deprimido, eu fiquei assustado. Muitos dos músicos amigos nossos ficaram deprimidos, outros ficaram hiperativos, enfim. Como é que foi que você reagiu? Bom, primeiro te agradeço esse Que é isso? espaço tão importante, né, para que a gente possa aí falar um pouquinho sobre esse álbum, que é um álbum que celebra encontros e justamente assim, quando eu decidi lançá-lo agora, no finalzinho, no segundo tempo desse ano tão estranho, eu retomo um pouco, me conecto com afeto, com amizade, com criação, com a arte mesmo, porque esse disco ele me traz muita construção de pensamento artístico, muita reflexão sobre o meu modo de fazer. E do começo da quarentena, acho que até agora, que, né, 8 meses praticamente, eu fiquei um pouco em silêncio, eu fiquei perdida no espaço Muita de gente, não certa foi só você, né? maneira, Fica tranquilo. claro, as coisas práticas, eu mudei de casa 3 vezes, né? Todos os meus shows foram cancelados em 2 dias, em 48 horas eu não tinha mais nenhum trabalho, nenhum emprego, enfim. Mudei de casa 2 vezes, agora também estou naquela beira que separa você morar sozinho com voltar para casa da mãe, né? Por conta de perspectiva de trabalho. Mas durante esse tempo, artisticamente, eu me movimentei muito pouco, porque eu me via muito motivada pelo medo. Era o medo que me fazia ter ideias para fazer uma live, fazer uma entrevista, fazer um projeto. Eu estava motivada pelo medo de ser esquecida. Exatamente. Legal você colocar, muito legal mesmo você colocar isso, porque a gente estava discutindo hoje isso mesmo. As pessoas ficaram nessa hiperatividade, com uma ansiedade mesmo, né? De repente, como é que é? Agora o pessoal vai esquecer de mim, não vou fazer mais show e tal. Eu preciso estar né? Preciso estar na internet e tal. Então houve por ansiedade mesmo, né? As pessoas, muitos reagiram como você está falando aí. Por favor. E aí, quando eu entendi que de fato era o medo que estava sendo o meu motor, eu falei, não, hora de dar um tempinho e esperei esse disco chegar, lancei 3 singles no caminho para entender qual que seria esse processo e também num determinado momento existia um planejamento de lançamento e daí uma pessoa próxima também a gente perdeu, um jornalista muito querido que foi muito importante para a minha história, minha carreira nas artes, assim. E achei que não era o momento de lançar algo que era tão potente, forte, porque os meus pares estavam tristes, estava todo mundo perdido, né? Então, eu esperei um pouquinho que, de certa maneira, recuperar assim, o amor, recuperar o tesão pelo álbum, sabe? E aí, quando isso apareceu, assim, veio
tudo junto e acionei produção, assessoria de imprensa, vamos lançar, agora emplacou. E esse álbum está me dando oxigênio assim para terminar esse ano, que de fato está muito difícil, né? Coloca não só a mim como artista, mas toda a minha equipe de trabalho, os meus pares, meus companheiros de criação, todos nós estamos num momento de vulnerabilidade, né? Super. E Então, você falou aí do amigo seu, jornalista, que foi embora. Se você quiser citar o nome, cite, fica à vontade. sim, Aqui também. Macunaíma, lá do Uruguai, um É, legal. grande Aqui jornalista. também, né? A gente sofreu muitos músicos, né? Só de amigos nossos, o Martinho Lutero, do Coro Luther King, aqui de São Paulo, Sim. o João, dos Sete Cordas, aqui, muita gente, né? Que acabou indo embora. Naomi. Não, muita gente mesmo, que aí não dá para. Eu estou falando dos que eu sou mais próximo, né? E parentes mesmo, né? De amigos, enfim. E isso nos deixa realmente sem saber o que fazer, né? Como é que reagir, né? E esse trabalho ele já estava pronto? Ou você lançou na quarentena, ele já estava produzido antes? Ou você foi terminando, foi fazendo, finalizando durante a quarentena? Ele já estava pronto antes? Não, ele foi inteiro feito em 2019. Ah, tá. Nós fizemos uma residência artística, né, em Curitiba, da onde nasce todo esse disco, em abril, no outono. E aí gravamos uma segunda parte, foi no inverno, assim, frio, e eu lá em Porto Alegre, aquele frio, gravando disco e tal. Aí terminei as vozes de gravar todas as participações especiais em Curitiba em dezembro de 2019. E aí esse ano, então, logo no comecinho, ali, saindo do carnaval, o planejamento era lançar disco e show. Né? Todo mundo, né? E aí... Depois, vamos esperar, falar assim, não, peraí, não vou lançar agora, deixa passar o carnaval e eu lanço. Aí veio a pandemia. Né? Mas também muita gente ficou na dúvida se lançaria ou não o projeto. Tem gente que ainda não lançou. Você está sendo ousada, de certa forma, de lançar, porque tem muita gente que acha que não tem dúvidas, não é que tem dúvidas se é o momento correto e tal. Eu acho que tem que lançar, porque está se produzindo, está se consumindo muita cultura. É paradoxal, mas é verdade, né? Muita gente consumindo música, filmes e tudo mais durante esse período de confinamento, né? E as pessoas em casa estão curtindo mais música até. Então, acho que vale a pena lançar. Todo mundo que me perguntou, eu falei a mesma coisa. E você está fazendo isso. Mas tem gente que fala, não, espera aí, não sei se é um bom momento. Mas como é um projeto que já estava previsto, né? Não vai ter que ficar esperando até o ano que vem também que já está acabando o ano, né? Falando nisso. Não, daqui a pouco eu já... Se você bobear, você já fez o projeto, vai completar um ano que você terminou a produção e agora você está trabalhando, né, durante esse período na divulgação, que seria o período dos shows, né, tradicionalmente, dos shows, dos espetáculos, a divulgação, né? Você viria aqui na rádio para a gente fazer um ao vivo com os músicos tocando e tal. Né? Shows que a gente ia divulgar também. É o processo natural. Mas é importante ter lançado. Eu acho que não pode parar mesmo, até porque se parar, pira. Eu acho isso. Não sei se você acha. Eu tô ali. Tem dias que eu dou uma viajada, assim, até fiz uma entrevista nas últimas semanas, e aí falei, não, eu não quero mais lançar disco, não quero mais fazer essa coisa, dá muito trabalho, a gente não sabe o que vem pela frente, né? Mas é impossível. No dia seguinte eu já estava planejando um disco novo. Antes de parar, contradições. Antes Mas de é isso parar, eu mesmo. tenho um grande trabalho que eu ainda quero fazer, sabe? E aí fica assim, virando herói de si mesmo. Porque tem uma coisa de semear dúvida, né, sobre o futuro. Não tem a vacina. A gente está confuso com relação a que tipo de vacina será, quando virá a tal da vacina. E se você, depois da vacina, eu vou poder ver um show seu. Se eu vou lá com máscara ou sem máscara é impossível, né? Mas com máscara, se vai ter um distanciamento. Será que eu vou poder ver um show seu, do disco, para você se apresentar? Tem gente que já está se arriscando em fazer. Eu acho meio... Mas cada um imagina do jeito que quer. Estão fazendo já shows com distanciamento, estão fazendo muitas lives, ok, também. Primeiro live só em casa, agora
vão numa casa de espetáculo, de lá transmitem também. São várias ideias que estão surgindo e as pessoas estão meio, como você falou, perdidas mesmo ao mesmo tempo que querem, por ansiedade, de divulgar, né? É uma contradição mesmo. Você está preocupado com tudo, mas você quer produzir. E tem um negócio do tempo, né? Que a gente fala aqui sempre, né? Que as pessoas também estão nesse sentido de o tempo passa rápido e falei, tem uma urgência de fazer as coisas. Tem gente que fala, pô, será que vai acontecer, né? O ano que vem? Será? Parar? Então tem urgência de terminar os trabalhos, fazer novos trabalhos, né? Então vamos ouvir do trabalho novo do álbum 3. Vamos ouvir Cores do Fogo. Você vai falar um pouquinho dessa música. E depois a gente vai contar a sua história, tudo como quando começou, quando você era pequenininha, você já cantava, já compunha, etc. Tudo, lá em Curitiba. Depois você conta. Vamos ouvir Cores de Fogo? O que você pode dizer da música para nós? Bom, Cores do Fogo é uma música presente, assim, que eu ganhei, né, do Pedro Luiz, que fez a composição e que divide os vocais comigo nessa faixa, abre o disco e de certa maneira, ela aponta um pouco a direção que eu quero, toda a narrativa deste álbum, né? Todas as poéticas, assim. Essa é uma canção que nasceu de uma conversa que a gente teve em São Paulo. Eu tinha um ateliê, um estúdio no Largo Paissandu, ali na Rua do Boticário 39, em cima do último andar da Leiteria Ita, um paraíso, assim, um oásis. E aí, no dia 1º de maio de 2018, tivemos, então, o incêndio na ocupação ali do edifício ali dos Pais. É lá, lá mesmo. Na frente, né? Assim, na frente, isso na frente, E esse acontecimento, ele mudou muito a minha visão de mundo, assim. Foi muito difícil, eu permaneci, né, vivendo toda a delicadeza disso, e todo o terrorismo que aconteceu depois com as outras ocupações que aconteciam ali no centro e tal, muito desmonte, foi uma coisa assim, uma coisa horrorosa. E o Pedro Luiz, a gente se encontrou quando eu estava na véspera de entrar na residência artística para começar a fazer a composição das canções do álbum. Então eu falei para ele que eu queria levantar alguns assuntos que tinham mexido comigo durante algum tempo e o incêndio era um deles. E o Pedro Luiz transpôs para a memória dele do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, no mesmo ano. E veio essa canção que fala muito, né? E que a gente pode até usar nos dias de hoje, o refrão, quando ele faz a pergunta, será a fração de um tempo de desconexão ou será o recomeço em outra dimensão? Isso aí. Então vamos ouvir Cores do Fogo, a música do Pedro Luiz, com a Juliana Cortez e o Pedro Luiz participando também no vocal. Roda, vamos rodar, roda. Ardeu e o museu de nós se foi, chamou, me consumiu, acendeu, incandesceu, sumiu. A cor do fogo me hipnotizou. Regras de um jogo de deixar queimar. E a labareda me pareceu o apocalipse a coreografar. Fim de uma era, canção de final. Era uma corda com exclamação. E numa queda aos olhos abismal. Em um segundo a desaparição. Será a fração de um tempo de desconexão. Será um recomeço em outra dimensão.
hipnotizou. Regras de um jogo de deixar queimar, e a labareda me pareceu o apocalipse a coreografar. Fim de uma era, canção de final. Era uma corda com exclamação, e numa queda aos olhos abismal, numa segunda desaparição. Será a fração de um tempo de desconexão. Será um recomeço em outra dimensão. De volta aqui com a Juliana Cortez, ela está falando do disco Álbum 3, a gente já ouviu a primeira faixa, Cores do Fogo. Aí você falou em residência e tal, eu não entendi bem, explica como é que você faz. Você faz uma residência, por exemplo, eu soube que você nesse projeto, você já contou, foi para Curitiba e depois foi para Porto Alegre. E como é que você faz? Você faz uma imersão? Eu não entendi bem, explica para mim. É uma imersão, Isso. Você vai assim, agora vou produzir, então senta no lugar, como é que é? Conta, explica para nós. Eu quis fazer uma coisa muito diferente dos meus álbuns anteriores, né? Tenho 3 discos, o primeiro nasceu de um repertório de show, a gente tinha um show pronto, foi lá, gravou, pronto. O Invento, chama-se Invento, é isso? Invento, 2013. 2013, Isso. Perfeito. Nasceu de um show que eu fiz com o Vitor Ramil como convidado, e a partir disso eu então desenvolvi um repertório interessante e lancei um disco que inclusive tem a participação dele. O segundo álbum, 2 anos depois, foi diferente. Eu reuni alguns artistas e meio vanguarda, paulistana, um pouco do Rio Grande do Sul, um pouco Buenos Aires, Montevidéu, um pouco esse universo gris, que é o nome do álbum, e fiz uma produção a partir de um repertório determinado. Então, 2016. Isso, com produção do Dante Josete. Certo. E o terceiro disco eu falei, bom, agora eu quero fazer algo completamente diferente. No processo também. No processo. Entendi. Eu quero me arriscar completamente do começo ao fim. Vou começar um disco sem saber se isso vai ser pop, se vai ser rock, se vai ser jazz, se vai ser voz e piano, enfim. E aí foi um ano que eu encontrei o Ian Ramil em Curitiba por ocasião de um festival, e nós somos muito diferentes de personalidade, de caminhos nas artes, e desse contraste nasceu um interesse um na obra do outro. Equilíbrio, ficou uma coisa, né, um pouco o erudito e o popular, né, uma coisa ficou interessante. E aí eu então criei uma residência artística, que é a tua pergunta. Eu aluguei um chalé em Curitiba, retirado um pouco, e aí convidei 3 músicos de Curitiba, 3 músicos de Porto Alegre, e criei um grande reality das artes, um grande DVD. Que legal! Muito Ninguém bacana. se conhece, nunca se viram, nunca se encontraram, enfim. E aí consegui a agenda dessas pessoas, são 7 artistas. E a gente ficou. E aí fica aí o dia inteiro, como é que é? Os caras tinham que ficar uma semana. O dia inteiro, check-in, chega lá, aqui está o seu quarto, a sua cama é essa. A gente teve um chefe de cozinha, uma pessoa que fazia só os pães para a gente, enfim, que era longe, retirado e tal. E a gente permaneceu junto durante ali uma semana, 24 horas, sofrendo com a internet, vendo o jogo do Flamengo, discutindo assuntos de receitas e qual é o cardápio do dia, enfim, toda a convivência. E aí, no primeiro dia, então, reunidos todos, né, um pouco naquele estranhamento de ainda não conhecer um ou outro, não saber como um vai lidar com a obra do outro, e falar, e refletir, e dar opinião e sugestão, eu propus a leitura e a discussão de mais ou menos 10 temas. Entre eles, o vestido da mãe que sai de Curitiba e vai para o carnaval, a ancestralidade,
o governo, os nossos caminhos como artistas independentes, enfim. Fui levantando pontes. Praticamente um seminário de temas. Seminário. Um bingo. Vamos chamar de bingo. Era um bingo de temas. E, às vezes, pegava em alguém, surgia um interesse em alguém, a gente seguia com a discussão. Às vezes, passava batido, ninguém quis falar sobre o assunto. E daí, desses debates, dessas conversinhas, começaram a nascer trechos de canções. Obviamente que não no primeiro dia, não no segundo, mas teve um momento que acendeu uma chama assim, de composição, apareceu uma canção, a partir de um tema que eu acabei nem gravando, a canção serviu só para começo de história. E aí a gente começou a emendar uma canção na outra. Então, às vezes, acontecia de todo mundo ficar integrado num assunto e compor uma música todo mundo junto, dando opinião, muda esse acorde, muda essa letra, e às vezes acontecia de um músico ir para um espaço e encontrar com o outro, ou se afinar mais com aquele lá, e daí montar uma música atrás para o coletivo. Então, foi uma novela. Na verdade, foi um reality. Você falou que era um reality. Eu estou achando que é um reality. Um reality, que a gente Mas é legal esse processo, muito legal, Juliana. Não sei se outras artistas já fizeram, mas tem muito que eu sei que o cara se fecha, o grupo, a banda, mas é uma banda já que tocam juntos. Aí ficam uma semana, 2 lá enclausurados, e aí sai um disco, se obrigam a produzir e tal, né? Mas de gente que não se conhece para fazer é muito legal. Como é que foi? Você fez em dois blocos, um em Curitiba, outro em Porto Alegre? Foi assim que funcionou? É isso? E a residência não, a residência foi só em Curitiba. Só em Curitiba. Então, nesses 5 dias juntos, nós fizemos 9 temas. A maioria de canções completas, né? E então fechamos esses 9 temas. Aí, no segundo momento, eu fui para Porto Alegre e passei a lapidar um pouco essas canções e definir, então, algumas canções com o Ian, que fez a produção musical e os arranjos. E se faltava alguma outra música, precisa uma mais agitada, precisa uma mais lenta e tal. Fechamos o repertório. E aí, mais uma vez, né, eu quis complicar um pouco mais e dialogar também um pouco mais, me aprofundar nesses encontros. E aí, então, decidi montar um trio de músicos em Porto Alegre e um trio de músicos acompanhadores em Curitiba. Então, nós dividimos a produção. Mas eram os novamente. Mesmos que participaram da residência ou não? Eram outros. Isso é que é bem, bem louco esse seu processo. Mas tudo bem. Segue, estou gostando, estou gostando. Eu falo que tinha tudo para dar errado. Eu falava, gente, criei um projeto que tem tudo para dar errado. Mas se der certo, vai ser muito legal. Enfim. E aí, então, a gente gravou metade do disco em Porto Alegre, com o trio, basicamente, que acompanha o Ian nesse disco que ganhou o Grammy, o Deriva Civilização. Que é o Guilherme, quem que é o Guilherme no baixo? Guilherme Seron, não é isso? Guilherme Seron, o Lorenzo Flack na guitarra, que construiu muito da sonoridade, e o Martim Esteves na bateria. Perfeito. Esse é o trio base. Assim, nós gravamos ao vivo em estúdio, e aí um pouquinho mais da metade do disco. Passada essa fase, outro capítulo, Curitiba. Fomos para Curitiba terminar as gravações, né? E aí foi uma mistura do meu trio, que me acompanha, com músicos também que eu nunca tinha trabalhado, a Érica Silva no baixo, que é do grupo Mulamba, o Ian Giller. Já teve na rádio, fez uma festa. Opa, legal. Imagina, elas são maravilhosas. O Ian Giller na bateria, que é mais do jazz, assim, bem jazzista. E o Dugo Midi, que é multi-instrumentista, que aí fez guitarra, violão, rabeca, banjo, né, que foi a peça-chave, assim. E aí também em Curitiba nós fizemos uma gravação especial, que é voz piano, eu e o Davi Sartori, e que tem a participação do Ayrton Moreira.
que é a faixa mais de formação instrumental mais diferente do álbum. Que é o Terra Plana, que a gente vai ouvir no final. Que é certo? a Terra Plana. Isso. E esse trio que você fez, o Lourenço é que trabalhou também com... trabalhou no Apanhador só também, Lourenço, não é aquele guitarrista? O mesmo? Sim, é o Martim também. Martim também, baterista, tem um grupo, eles dois, tem um grupo de jazz maravilhoso, toca muita bateria. O Martim eu conheço de muito tempo, grande músico, um dos melhores bateristas brasileiros. Grande baterista. Então você ficou ao redor de grandes músicos, né? de altos talentos aí para produzir. E pessoas que eu não tinha trabalhado ainda. Então, para mim, como artista, foi um processo muito desafiador, né? Muito desafiador. Então vamos ouvir uma música, vamos ouvir mais uma? Porque agora vou ter que falar. Dale. Depois você contou esses processos tão malucos, a gente tem que ouvir. Vamos de Andorinhas, né? Andorinhas, João Hortácio e o Guilherme Becker. Fala um pouquinho dessas andorinhas aí. Essas andorinhas foram gravadas, então, pelo trio de Curitiba. Cores do Fogo, a faixa anterior, foi gravada em Porto Alegre, pelo trio de Porto Alegre. E é um poema musicado, é um pouco de uma marca que eu venho trazendo nos meus discos. Eu tenho esse interesse pelo poema musicado. Esse é um poema do Guilherme Becker, um haikai, e o Hortácio, que contribuiu em diversas outras canções do disco, fez essa música. Hortácio, que também é João Hortácio também, certo? Isso. Muito bem. Isso mesmo. Perfeito. Vamos ouvir? Então vamos rodar. Roda Andorinhas. Andorinhas bêbadas de querosene nadam na fuligem do ar. Andorinhas bêbadas de querosene nadam na fuligem do ar. Andorinhas bêbadas de querosene nadam na fuligem do ar. Andorinhas bêbadas de querosene nadam na fuligem do ar. De SP. De querosene nadam na fuligem do ar. Andorinhas bêbadas de querosene nadam na fuligem do ar. De SP. De volta aqui com a Juliana Cortez, compositora, cantora. Você ainda não falou das suas composições, daqui a pouco você vai falar. Né? Lá de Curitiba, que está morando aqui em São Paulo, está lançando o álbum 3, né? Que é o terceiro álbum. Primeiro foi Invento, em 2013, depois foi o Gris, em 2016, e agora o álbum 3, porque é o terceiro álbum. E num processo bastante original de produção, como você falou, tinha tudo para dar errado, mas deu certo e muito legal. Eu ouvi o disco, uma sonoridade muito interessante, muito gostosa de ouvir.
E boa, de boa qualidade, né? Importante o resultado final também. Você pode fazer altos encontros, ser muito gostoso de juntar com o pessoal, mas no final o resultado não é o esperado. Esse está resultado de primeira qualidade. Parabéns. Agora vamos falar um pouquinho da sua carreira. Como você começou, a pequena Juliana, na música? Ela era pequenininha, já cantava desde pequenininho? A família era de músicos ou não? Por que levou ela a cantar? Qual foi a história? Queremos saber nesse capítulo. Não, a minha família não é de músicos. Talvez seja por isso que eu fico me agregando e me aconchegando em famílias de músicos, né? Eu vou ali me aconchegando com a família Ramil um pouquinho, depois com a família Leminski lá um pouquinho, com a família Osetti. Enfim, a minha vida de musicista, ela vem... Deixa eu ver, é difícil colocar assim, porque não existe um marco, sabe? A minha história na música não tem uma linha que divide, assim, o resto, né? O restante. Não teve um estalo, assim, tem um momento do estalo, isso sempre tem, ou não? Não teve, porque, na verdade, assim, quando eu era muito pequena e tal, a gente teve uma separação de pai com mãe que foi muito difícil, uma coisa assim, um pouco traumática, e eu parei de falar. Olha. Fiquei mudinha. Parei. Com quantos anos isso? Isso acho que foi 4 anos, 3, 4 anos, né? Aquele momento. Acontece. Sabe que eu conversando com a Rigo Barnabé, aconteceu a mesma coisa com ele. Olha. Ele tem a mesma fase de ficar em silêncio, assim, mudo. Mas daí quando falaram que ele tinha que tomar injeção, ir para o hospital, aquele terrorismo infantil, ele voltou a falar. Não! Não, tudo bem, voltei. Né? Então, aí eu parei de falar um tempo e tal, e a minha mãe, conversando com amigas, vizinhos, não sei o quê, falou, coloca ela ali no coral da igreja. Sim. E a minha mãe, então, sabiamente, colocou ali no coral da igreja, fazer uma atividade e tal. E esse coro, então, com uma maestrina maravilhosa, a Aide Gorosito, com seus 4 filhos da minha idade, meio que me ensina de novo a me expressar no mundo, me coloca no mundo de novo através do canto. Porque aí eu comecei a cantar e eu não falava, não tinha voz falada, mas eu tinha voz cantada. Então, interessante. Isso com quantos anos já? Já está com quantos anos? Não, isso com 4, 5 anos. 5 anos. E aí, quando eu ia falar, daí eu ficava um problema de gagueira e travando, e, enfim, várias questões em relação à minha voz falada. Mas a minha voz cantada estava lá, linda, perfeita, adorava cantar e não tinha problema nenhum de interação naquele universo de música. E aí, disso eu saí de coral infantil, coral juvenil, aí comecei a frequentar os conservatórios, sempre na onda de música vocal, né? Até fiz um espetáculo com o Cleito e Cledir, que foi a minha primeira relação com a família Ramil, que eu fui backing deles num espetáculo que eles fizeram em Curitiba. E aí, quando chega aquele momento que talvez, né, a gente se pergunte o que eu vou fazer da minha vida, na verdade eu já estava fazendo, eu já estava ganhando cachezinhos para cantar ali, gravar um jingle, já estava regendo coral, já estava acompanhando, tocando piano, acompanhando algumas coisinhas, assim. Então, foi um processo contínuo. É difícil separar, e às vezes eu sofro com isso também. É difícil você separar a tua vida de musicista, de artista, com a tua vida de gente normal, enfim, trabalhar, pagar as contas. Mas tem que trabalhar e pagar as contas. Descansar a cabeça, tirar férias. Mas você fez fez depois o curso de música mesmo, de canto lírico, canto coral, canto... Fiz. Em Curitiba, fiz. Em Curitiba, eu fiz bacharelado em música popular, fiz jornalismo também, paralelo, assim, e aí depois eu fui fazendo várias especializações em MPB, fiz uma pós aqui em São Paulo de canção popular, na Santa Marcelina, do Sérgio Molina, que é maravilhoso, e agora estou fazendo mestrado na Unicamp,
em música, cultura e sociedade. Beleza. Estou Tem a orientando Regina. do Cacá Machado. Cacá Machado, tem a Regina Machado também, além do Cacá, né? A Regina também que trabalha lá no Unicamp. Já tiveram na rádio aqui, dando aula para a gente aprende muito. Até fiquei curioso para saber que matérias tinham, né, no curso. Ela falou, a Bossa Nova é um semestre todo. Ela falou, que legal. Então, fico interessado. Eu sou louco para participar da universidade, mas já estou velho para isso. Então, eu fico como convidado, né? Convidado. Vou lá, assisto as aulas. Eu fiz isso também na Universidade Livre de Música aqui em São Paulo. Fui convidado para assistir algumas aulas, né? E é divertido, né? Mas a vontade é de fazer o curso mesmo, né? Que vocês se aprofundam. A Unicamp hoje tem um espaço muito legal para discutir, analisar e trabalhar a música popular, né? Coisa que a universidade demora. Tem umas que ainda têm resistência. A própria USP aqui, né? Há uma certa resistência no estudo da música, da canção popular e tudo mais. Tem pouco espaço ainda, mas estão quebrando essa história, estão mudando tudo já. Aos poucos, mas demora um pouco, mas estão fazendo. E é muito legal, então. Aí você, profissionalmente, você começou a ganhar dinheiro ou ficar rica, como você é hoje, com música. Profissionalmente, você já assumiu, você foi estudar, mas você já assumiu o trabalho profissional, quer dizer, ganhar dinheiro com música ou não? Já, não, desde sempre. Tem um cachezinho, você falou, né? Como tem essa cachezinhos, cantar em bar, enfim, bandinhas de forró. Banda de forró? Na época do forró, né? Não, a gente tem que acompanhar as tendências. Na época de forró, vai cantar forró, vai, né? Fazer barzinho, vai fazer barzinho, ganhar um cachezinho e tal. Aquelas de baile você fez? Porque banda de baile dá uma experiência incrível, né? Mas esse eu não fiz. Baile é muito legal também. Não curtia. Não curtia muito. Não, eu até cheguei a fazer um teste uma vez, mas eu fui reprovada. Porque eu acho que existe uma fragilidade assim no meu cantar, né? Minha voz não é essas vozes potentes assim de tradição mais americana e tal. Ou de cantar qualquer coisa, talvez. Por aí. Pode ser. Sim, a minha voz seguiu um lugar assim um pouco mais que entende essa fragilidade como algo bonito, entende? Assim, não é algo. Como você está fazendo já? É doutorado já que você vai fazer na Unicamp, é isso? Não, mestrado, não mestrado. Me assuste. Mestrado. Tá bom. Dissertação de mestrado. Depois você chega no doutorado, primeira dissertação. Então, quando você estuda e tal, quais são na sua coluna lá de estudos, quais são as principais referências, influências na sua própria carreira, na área de composição e na área de interpretação? Sabe que ele está levantando a bibliografia, levantar a discografia de quem te influenciou, como cantora e como intérprete e como compositora também. Quem são essas figuras da música? Olha, com esse álbum 3, de fato, eu dou um nó no meu pensamento como artista. Porque eu preciso buscar outras referências de interpretação para algumas canções. Nesse álbum mesmo, tem ali 2 músicas, que é o Azul Royal 1 e o Azul Royal 2, que eu busco outros lugares de imaginação como intérprete de cantora. Porque até então eu vinha de uma tradição de MPB pesada, MPB mesmo, assim, sabe? Embora eu escute muito as canções do Arrigo Barnabé, a Susana Salles, maravilhosa, com aqueles agudos, né? Tetê, que é aquela voz aguda lá, enfim, Alzira, que a gente estava falando, né? Antes de entrar no ar, você falou da família Espíndola, todos os amigos. Da família, aquele disco Pássaros na Garganta é uma coisa, um acontecimento, né? Muda, assim, vai mudando relações. Então, eu não sei, assim, claro que desde o lançamento do Invento, em 2013, eu tenho ali um pilar grande na minha obra como intérprete, como artista e também como acadêmica, que é a obra do Vitor Ramil, né? Como referência de composição, você está falando, e de interpretação também. Como referência de composição, né? De construção de paisagens. Sim, sim. Como ele une a imagem com o som,
Eu acho ele um cara até pouco valorizado. Isso eu falei para ele quando ele veio aqui no estúdio com a gente, porque ele é um cara, tem uma qualidade sonora maravilhosa. Ele é muito bom, Não, o Vitor. Vitor é Não é esse negócio de subestimar também, não é subestimado, mas falta valorizar mais. Bom, falta valorizar muitos grandes artistas brasileiros, né? Ele é um deles, né? Porque ele também tem um espírito, né? O jeito dele, por exemplo, né? Que ele faz a composição dele realmente é muito, muito legal e muito interessante, muito sofisticada até em certo momento e mereceria mais destaque. Mas isso é outra questão, né? Aí é problema do Brasil mesmo, que não valoriza E os seus inova, artistas. né? É um compositor que Inovador, palavra boa, inovador, é isso aí. vanguarda. Vitor é de vanguarda, ele traz canções que não tem muito refrão, que não tem refrão, né? Pois é. Enfim. E uma coisa da fronteira também, que ele conversou comigo sobre isso, né? Essa música de fronteira, que ele captou muito bem tudo isso que rola, né? No universo lá de Pelotas e tudo mais, perto do Uruguai, aquela coisa misturada que ele faz, que é uma delícia. Então, da composição, já entendi que é o Vitor Ramil. E na interpretação, você já citou TT, já citou Alzira, Susana Salles e outras figuras que te inspiraram para você cantar. Fala, poxa, eu gosto de cantar porque tenho essas referências. Tem mais gente? Deve ter, né? Suponho. Tem, não, enfim, sempre tem. Mas eu assim, gosto de citar pessoas que estão próximas a mim e que me influenciaram nesse tempo, né? Que estão contemporâneos, vivendo sobre o mesmo tempo e que continuam ainda me tocando, assim, me inspirando. Uma dessas cantoras é a Isabel Padovani, que foi minha professora também, a Paula Santoro, a Nausete. A Nausete é um acontecimento, uma coisa. Sou fã também. Entendi. Você quer falar mais dos seus contemporâneos do que falar do grande cantora do passado, que você ouviu o disco, mas a coisa mais presente que te influencia mais diretamente. É isso? Porque são essas cantoras que me causam vontade de gravar mais um disco, entende? Entendi. Que me inspiram, que trazem uma forma diferente de gravar e que eu falo acesso, entende? É uma coisa de acesso. A minha memória está lá num lugar lindo da memória, que tem a Flora Purim, por exemplo. Pois é, que é uma grande, assim, Flora Purim, né? Não tem palavras, assim, eu conheço muito da obra dela e me inspirou muito, me influenciou muito, assim. Teve um tempo também que eu precisava fazer produção cultural, eu fiz produção cultural de muito artista, né? Produção executiva de disco, de show e tal. E aí eu precisava também conhecer um pouco mais da discografia dos artistas à minha volta. Sim. E que eu ia trabalhar e tal. Então, trabalhei um tempo com alguns projetos com o Raul de Souza. E eu precisei, então, ouvir toda a discografia do trombone, né? E entender as suas relações. E aí você vai chegando em outros nomes, né? Na Badia Saad, na Itamar Curax. Né? Você vai construindo um pouco uma memória. O fato de você produzir também te ajuda a você conviver com outros artistas, né, contemporâneos, né? E ao mesmo tempo que você está trabalhando com eles, você está também sendo, de certa forma, do ponto de vista artístico, sendo influenciado também, ou usando como referência. É legal, né, trabalhar. Eu aprendo para chuchu. Eu tenho cursos diários com vocês todos, que eu entrevisto. É uma delícia, né? Porque a gente aprende muito de música. Vamos ouvir mais uma? Cheguei no 3 agora. 3. Vamos falar de 3? Tem aí um timão aí. Zelito, Rodrigo Lemos e a Estrela Leminski. Fale um pouquinho. E participações especiais também dessa canção 3. Falei. Bom, essa música foi construída na residência artística a partir de uma provocação minha naquele primeiro dia que eu te contei. Eu levantei um assunto que era a relação minha com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha avó, uma coisa do feminino, dessa ancestralidade. E de como que eu, anos depois, em São Paulo, me vi fazendo coisas que a minha mãe fez quando ela saiu do interior e foi para Curitiba, né?
teve um dia assim que eu me conectei com a história da mãe. E aí levei um audiovisual, um vídeo de internet de uma obra do Bill Viola, chamado Três Mulheres, que é uma cena linda, assim, uma instalação maravilhosa, e contei, mostrei, e aquilo ficou. Eu vi que o Rodrigo Lemos falou sobre isso, falou sobre o tempo. Gostou. Eu falei que eu imaginava que eram 3 mulheres naquele vídeo, e ele falou que achava que era uma mulher só, no passado, no presente e no futuro, todas dentro de uma só. E aí, no segundo ou terceiro dia, ele no café da manhã falou: Ju, tô com uma ideia e acho que é hoje, vai sair a canção. Aí ele e a Estrela ficaram lá fora, num jardinzinho, e aí voltaram com essa música, que é uma obra-prima. Para mim é assim a música mais sensível e doce e amorosa de todo o álbum. E tem o Zelito também, que é parceiro, é isso? O Zelito, na composição, chegou, são três. O Zelito nessa música, a música chegou um pouco quase pronta, e daí tinha ali umas travas, aquelas travas no final, essa parte aqui, não sei, ele falou, tá aqui, toca aí para eu ver. Aí ele fez aquela... Arredondou, assim, arredondou a coisa. Partes. E quem está participando nos vocais com você também, nessa faixa 3? Diga lá. Rodrigo Lemos, o Lemoschini, compositor da música. Então, roda a nossa querida Juliana Cortez com Lemoschini nessa canção que chama-se 3. Roda! Eu quis te dar a mão, eu quis te resgatar, nós 3 em terra seca, à espera da nuvem cheia. Me mostre um pedaço seu, que eu já me esqueci, e tome algum peso, que é pra criar raiz. Se amanhã eu fui feliz, não foi por mim sozinha, acontecendo, estou aqui, elo de onde eu vim e o que virá. Soltar como alguém que vem, louca pra reinventar. Encaro o desafio, chuva é dançar de um olhar. Se amanhã eu fui feliz, não foi por mim sozinha, acontecendo, estou aqui, elo de onde eu vim e o que virá.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta aqui com a Juliana Cortez. Ela está em São Paulo, ela é de Curitiba e viaja pelo Brasil todo aí, fazendo canções, e agora está se preparando para a dissertação de mestrado. Qual que é o tema mesmo? Desculpe, você falou, passou rápido. Poxa vida, aí você me pega. Eu gosto de dissertação de mestrado. Fala aí, o que é mesmo? Poxa vida, eu estou fazendo a ideia inicial, né? Agora eu fiquei até nervosa. A ideia inicial é fazer uma análise de 2 canções de autoria do Paulo Leminski e Vitor Ramil. Beleza. Que são 2 canções que eu gravei. E a partir, então, dessa análise desses 2 poemas musicados, eu faço reflexões sobre distanciamento e aproximações desses 2 autores que se dedicaram tanto à literatura e à música. Beleza, pronto, tá pronto. Já foi aprovada com louvor, tá feito já, não é? Que legal. Eu acho que falta muito, não sei o que você acha. Eu tenho muitos livros de música e tal, né? Tem biografias, tem coisas assim, mas ainda acho que falta muita coisa ainda para se investigar na cultura musical brasileira, né? Porque tem tanta coisa, a riqueza é tanta, né? Eu acho que sempre está faltando alguma coisa que me surpreende, né? Eu estava outro dia falando com o Dante Ozzetti, que foi o seu produtor musical em 2016 do Gris, né, da família Ozzetti, músico excelente, violonista de mão cheia e tudo mais. E aí eu falo, pô, Dante, às vezes a gente se surpreende, você está fazendo um som e vem um cara com uma novidade, que pensou que você já sabia daquele negócio, mas não é, é outra coisa. E aí tinha uma vez, ele estava fazendo um trabalho de tambores, né, que ele faz com a Patrícia, né, a Patrícia... Patrícia Bastos. Com a Patrícia Bastos e tal, eles estiveram no estúdio, aí foi um cara lá, um tocador de tambor lá da região lá da Patrícia e tudo mais, e ele contou que tinha visto um cara que tocava tambor, que ele nunca tinha ouvido aquele tambor, ele é especialista em tambores, daquela região. Você vê como é rico, né, o país? O cara é especialista em tambores daquela região, não é? E descobriu um cara que fazia um outro som naquela região. Quer dizer, olha só a riqueza, né? Então, você não acha que falta muito ainda de pesquisa? Você está frequentando a universidade, você sabe, para se divulgar, para ter espaço também na mídia, a gente devia divulgar mais, né? Por mim, eu teria um programa só de contar de projetos musicais desenvolvidos pelas universidades, né? Que valeria a pena mostrar, né? A gente faz assim de forma superficial, como é o projeto jornalístico, um pouco, né? A gente vai um pouco na superfície, mas eu acho que ainda faltam muitos livros, biografias, estudos, né, de canções, como você está fazendo. Você acha isso mesmo? Falta, claro. Falta esse diálogo, né? Também tem, eu acho que, um interesse da própria academia em fazer essa divulgação. E assim como o interesse do outro lado, do público e enfim, imprensa e comunicadores em mergulhar um pouquinho mais nessa obra. Então, acho que é um trânsito ali, é uma conversa que ainda não está bem estabelecida. A gente devia quebrar esse muro entre academia e meios de comunicação para poder divulgar, né? Eu tenho uma grande vontade de fazer isso. Eu só citar outro exemplo, o Chico Saraiva fez um projeto maravilhoso aqui sobre violão. Para quem gosta de violão como eu, é uma obra-prima, de referência. Você tem que ler aos poucos, analisar cada entrevista que ele faz, cada assunto que ele vai falando sobre o violão. Aquilo é uma peça, é um trabalho acadêmico, né, que ele desenvolveu, virou um livro, né, o Sesc, a editora do Sesc publicou, e é uma obra importantíssima. É assim como de outros instrumentos, de outros artistas, né, que merece. Você conviveu com o Raul de Souza. Raul de Souza tem cada história que é brincadeira, né? Pode contar do Roberto Carlos, aquela do Roberto, ele conta toda hora essa história. Ele conta essa história. Ele conta, foi uma história do Roberto Carlos. Para quem não sabe, o Raul de Souza... Para quem não sabe, o Raul de Souza tocou internacionalmente com George Duke nos Estados Unidos, assim com Ayrton Moreira também, tem uma trajetória fora do Brasil incrível, mas também tocou lá no comecinho com o RC7, né? A banda do Roberto, viajou com o Roberto e tal. Tem várias histórias. Um grande instrumentista, né?
Mas fala, que você falou que eu cortei aí o papo. A produção do Raul de Souza foi de fato um aprendizado para mim, porque Sim, não é? É uma enciclopédia, né? Um vocabulário. E aí eu parei um pouco de fazer produção depois de uma produção que eu fiz do Raul de Souza e do Ron Carter. Olha. Porque aí existia essa história, esse buraco ali na história do Raul de Souza, que ele nunca tinha tocado com o Ron Carter, sempre se encontraram em festivais, mas nunca tinham tocado junto. Uhum. E aí eu falei, tá, vamos fazer isso aí, vamos fazer rolar essa história, vamos trazer o Ron Carter para Curitiba. E aí deu certo, a gente foram acho que 4 shows em Curitiba, e aí mais 4 ou 5 shows em Fortaleza. Uhum. E aí foi uma turnê tão grande e tão satisfatória, realizadora, parecia um sonho para mim, assim, como musicista e tal. E daí eu falei, não, agora depois dessa aqui, posso dar um tempo, vou me aposentar, fazer outras coisas. Parece que tem um vídeo dos dois conversando, não tem? Foi você que gravou, produziu? Se não me engano, eu vi na internet do Ron Carter eu acompanho muita coisa do Raul de Souza. Eu acho que eu vi um vídeo aí por aí, ele conversando com ele e tal. Eu acho que tem por aí. Vamos ouvir mais uma, Macho Rei, da Júlia. Essa é a composição sua com o Ian Ramil. Agora você vai contar o seu trabalho como compositora. Diga lá. Esse álbum é a minha estreia como compositora, né? E tenho essas questões ainda com a composição, mas que agora também em quarentena já fui me libertando um pouco mais. E Macho Rei, eu acho que é a primeira minha mesmo, assim. Eu escrevi o refrão, o Ian estava com essa canção na cabeça, já tinha me mostrado e eu não tinha dado muita bola, eu estava com um pouco de medo, assim, da letra. E aí a gente um dia começou a conversar sobre centro de cidade, sobre o feminino, sobre o machismo, sobre gourmetização de coisas e papéis. E aí o Ian veio com essa e tá faltando refrão. E eu fui lá, emplaquei essa parceria e é a nossa primeira composição juntos, Macho Rei. Que vai rolar muitas, pelo jeito. Então vamos ouvir Macho Rei, a música da Juliana Cortez com Ian Ramil, do disco do álbum 3. Vamos rodar. Roda! Lá vem o tiozão, macho rei, rastando havaianas pelo chão. Sorriso, asa de avião, discurso, descarga de caminhão. Quem vê não diz que ele arrepia o corpo todo sempre que ouve o meu som. Adora piada de negro e gay, de peito inflado, faraó, corrente de ouro à luz do sol, roçando a camisa de futebol. Quem vê não diz que ele se achou um nada quando leu Eliane Bru. Superman, senhor charqueada, Dom Juan, Barcão, Padre Chagas com os fãs, Planalto, ele é só mais um do clã. Quem vê não diz que ele se encolhe e chora sempre que a mami lhe diz um não. De volta aqui com a Juliana Cortez, ela está aqui em São Paulo
mas circula, como eu falei, em vários lugares, principalmente Curitiba e Porto Alegre. Você gosta de fazer essa ponte aí, Curitiba, Porto Alegre? Curitiba por conta da família, imagino, né? E também pela música. E Porto Alegre, essa relação, você continua fazendo? Você consegue ficar um pouco lá, um pouco cá? Você se divide assim? Como é que funciona a tua vida? Do ponto de É vista... só o coração que é dividido. É só o Boa coração que resposta, boa divide. resposta, boa Não resposta. é? Mas assim, viajei muito para lá no final do ano e durante todo 2019, 2018, eu ia antes do disco para pegar disco, para encontrar alguns amigos. E aí esse álbum novo ele concretiza um pouco essas idas e vindas. Mas eu acho que eu nasci com um probleminha mesmo de GPS, sabe? Porque é uma confusão. Eu estou em Curitiba e começo a trabalhar com o Dante Ozzetti, que está em São Paulo. Daí fico no trânsito. Aí venho para São Paulo e começo a trabalhar com o povo lá de Porto Alegre. Daí volto para Porto Alegre, daí venho para Curitiba de novo. Então, essa minha localização é sempre indefinida. Tudo bem, faz parte do tudo. Agora eu queria perguntar para você como é que você está se sentindo. A gente já falou da pandemia no começo, né? Nesse momento, os artistas que trabalham em torno da canção, dos espetáculos, você produziu essa experiência fundamental também. E essa turma toda que fica no entorno do artista, né? A gente chama da turma da graxa, e até assessoria de imprensa, enfim, todos os artistas /técnicos que eu chamo, né? São técnicos alguns, e os artistas todos que giram em torno do espetáculo de música ao vivo, que não está rolando mais. E eles estão numa situação grave hoje, né? Todo mundo passando necessidade, porque não tem como fazer live, sujeito que é o road, né? Sei lá, às vezes não tem muita condição, o cara faz a luz e tal, enfim, essa turma está sofrendo muito. E como é que você vê essa situação hoje, né, para essa turma toda que trabalha com a música indiretamente, né, que ajudam a fazer um espetáculo, e você sabe como um produtor que pega um show aí qualquer, quantas pessoas, no mínimo 20 e poucas pessoas estão envolvidas, né? Um show seu, por exemplo, ou um show, né, mesmo com pouca gente ou com um trio, é muita gente que trabalha na atividade musical. E esse pessoal está sem trabalho, está com dificuldades. Como é que você vê hoje essa situação e as iniciativas que estão surgindo de solidariedade a essa turma toda, chamada Turma da Graxa, enfim, até ações sociais, né, de artistas ajudando uns aos outros, que é uma coisa bonita, comovente mesmo, né? Como é que você enxerga esse cenário hoje no Brasil? Séria a pergunta essa, hein? Porque é triste, né? A gente está num momento de tristeza e infelizmente nesse momento a gente não tem nenhuma política pública que seja efetiva e que entenda que esses profissionais eles fazem parte de uma grande fatia econômica do país, né? A cultura gera emprego. Sim. Né? É uma das áreas, assim, dos eixos que eu acho que são fundamentais, assim, para a movimentação da economia, né? Gira, enfim. Então, é uma coisa que é difícil até de falar e de se posicionar, porque é algo que está acontecendo muito próximo e diariamente, e que eu, como artista, por exemplo, não tenho sozinha como resolver algumas questões, né? Eu tenho a minha parte, como eu contribuo, me associar aos movimentos que estão ganhando cada vez mais força e que cobram, de fato, que os órgãos públicos se responsabilizem por isso. Uhum. Em Curitiba, principalmente, que é onde eu ainda tenho mais engajamento, assim, existe a Rede Coragem, que está aí ajudando todos os profissionais a se inscreverem nas leis de auxílio, na Lei Aldir Blanc, que, embora tenha sido aprovada e que tenha aí um pouco de respiro, ainda não tem repasse, não foi repassado para os artistas. É uma burocracia, a gente está acompanhando aqui, viu, Juliana? É uma burocracia tremenda. E aí tem que cadastrar nas secretarias estaduais e municipais,
E é uma coisa complicada. E o problema é que tem uma verba já alocada para isso, se ela não usada, volta, né? Então, Sim. também tem esse lado, né? Eles burocratizaram essa questão dessa política, dessa lei que a gente É. viu com tanto, né, alento e tal, dessa lei que É, leva o e nome foi do Aldir Blanc. implantada, em alguns casos foi implantada sem muita consulta, assim, sem muito olhar para esse pessoal aí da graxa que ele está Pois citando. é, pois Por é. exemplo, a gente tem uma lei agora, da Lei Aldir Blanc, um edital que está aberto no Paraná, que vai dar R$ 20.000 para quem... Mas você precisa comprovar a tua trajetória de mais de 26 anos de Uhum. atuação. Então, assim, se a gente pudesse desmembrar esse valor em valores menores, e que pudesse olhar também para essa turma da graxa, que está aí, que não tem como comprovar, que o nome não sai no flyer, É não sai, verdade. né? Não A tem turma como é a comprovar. atividade que gira em torno do artista, mas não aparece, invisível até, né? Em alguns momentos. A gente tem que dar Mas tem visibilidade um então pouco iniciativa mais. em Curitiba que você conhece que estão fazendo um trabalho bacana, solidário. Isso Tem, é fundamental, lá, importante mesmo. E o que você tiver também de ação que você lembra agora, pode falar também de coisas que você acha importante que está sendo feito para ajudar os artistas todos, né? Eu acho que é a nossa missão, divulgar e valorizar esse trabalho, né? Você imagina ainda o show ao vivo desse disco, breve? Ou você está... Peraí. não, eu tenho feito uma quarentena bem restrita, e show ao vivo agora acho que não está nos planos, né? Eu tenho um plano de fazer, na verdade, de levar essa questão do distanciamento ao extremo e fazer um show totalmente virtual, quase holográfico, que eu possa trabalhar com imagem até a distorção dessa imagem. Entendi. Mas aí, novamente, com um olhar crítico, entendendo a mediação de internet como um elemento também criativo e que eu possa provocar mais experiências e mais reações do que simplesmente apresentar um espetáculo. Então, pelo que eu estou vendo, você não vai fazer qualquer live, você quer fazer uma coisa muito caprichada e tal. É isso mesmo? Tô certo? Eu fico criando problemas, é aquela coisa, tem Não, tudo não para é dar problema, errado. você não quer fazer qualquer... Porque tem um pessoal que quer fazer qualquer live, aí vamos lá, vamos fazer, porque precisa fazer a live. Você não tem essa preocupação, você quer fazer uma coisa bacana e do jeito que você quer. Eu tenho um problema principal de DNA, que eu não toco o instrumento, né? Eu tenho um Uhum. trio que me acompanha, e aí a quarentena chegou e eu me vi completamente sozinha, sem músico acompanhador, e sem um instrumento que eu mais tenho afinidade, que é o piano. Eu me vi isolada com o violão. Então eu estou fazendo aula de violão agora, estou meio que Tá vendo? começando a tocar um Aulas de violão, violãozinho. dissertação de mestrado, nós estamos avançando em várias... Vamos ouvir um pouquinho o Azul Royal 2. Fale um pouquinho dessa canção, que também é do João Hortácio, né? E tem... quem que está nessa composição aí? Fale aí. Essa é uma canção feita sobre encomenda. Eu passei para o João Hortácio uma história, que é a história do vestido da minha mãe, um vestido de lantejoulas, feitos nos anos 70, que quando ela saiu da cidade do interior, ela foi para Curitiba, ela queria Que fazer um cidade vestido que ela era? bonito. Desculpe a pergunta. Guaraniaçu, Guarani. no oeste do Paraná. Muito Ela bem. queria fazer um vestido bonito, e aí tinha um baile e tal, e ela mandou fazer um vestido de azul, de lantejoulas, assim, coisa mais linda, o vestido que hoje fica aqui no meu armário. E aí eu contei para ele que eu queria contar essa história, que o vestido que está guardado, esquecido, e que de repente ele se joga no carnaval, né? E aí o eu lírico dessa canção, então, é o vestido. Quem está cantando isso, o narrador, é o vestido. E o Azul Royal 2 é quando ele está ali pulando o seu carnaval. E no final, no último dia de carnaval, vocês vão ver na letra, que ele pula tanto, ele se alegra tanto, que ele começa a se descosturar e as lantejoulas começam a cair nas ruas do centro da cidade. É poético. E a música sua com participação. o João Hortácio, não é isso?
A sua com o E João tem a Tassi. participação do Grupo Fato, do próprio João Hortácio, que está tocando violão de 12. Foi gravado em Porto Alegre também. E a Priscila Graciano também, não é isso? Isso, do Grupo Fato. Do Grupo Fato. Então, roda essa história bonita do vestido Azul Royal 2. Vamos lá. Paraná, Paramá, Paraná, Paramá. Andarilho, brilho girando em vozes. Na multidão saturada de alegria. Embriagado no caminho da própria sorte. Estamos de volta aqui com a Juliana Cortez. Estamos no bloco final aqui, Juliana, antes a gente ouvir a Terra Plana. Terra Plana. Terra Plana. E nem fala dos terraplanistas. Que momento, né? 2020. Os negacionistas. É duro, né? Não, é duro aguentar certas coisas, né? Nesse momento, né? Não bastasse a pandemia, tem que ouvir cada bobagem, né? Não sei como é que você lê noticiário, você acompanha noticiário ou você fica deprimida? Você acompanha noticiário do Covid, da vacina? Agora parei. Eu estava acompanhando muito, e aí eu já tenho um olhar melancólico, assim, um olhar mais triste da vida. E achei que estava me dificultando mais, assim. Daí eu parei mesmo, assim, eu não assisto mais jornal e só assisto quando alguém me coloca alguma coisa. Eu tenho um grupo bacana, assim, de artistas, e aí quando alguém levanta uma questão, eu vou lá, me informo um pouco mais, mas eu dei uma parada. Você pensa em escrever ou está escrevendo alguma coisa relativa a esse momento político brasileiro ou da pandemia, ou não? Você acha que isso não é um tema que te agrada? Na temática mesmo, eu estou falando. Como você pegou a história do vestido da sua mãe, não sei se você vai querer falar sobre a pandemia, esse momento da pandemia, esse momento do país, não sei se te agrada essa temática, queria saber. Então, eu tenho uns momentos da minha vida, assim, que eu tenho dificuldades em me expressar falando ou escrevendo. E tem outros momentos que eu consigo, assim, com uma fluidez, me expressar de uma maneira impressionante. Eu escrevi durante um ano para um jornal. E tentando aí escrever um pouco, né, fazendo um pouco mais de crítica sobre a arte e tal, e foi uma coisa que
foi interessante. Hoje, nesse momento, eu não consigo escrever nem post de Facebook. Estou numa trava, assim, estou num momento de ficar mediando palavras, daí eu tento encontrar a palavra certa, o exato momento, e aí quando você vê, já melhor colocar uma figurinha. Figurinha é Então, uma boa para o pessoal não escrever nada, né? Às vezes então, eu ainda estranho, porque eu ainda não me acostumei com isso. Eu sou do cara que escreve, não faz boletins radiofônicos, né? Porque eu já trabalho em rádio, eu não gosto. O cara grava um monte de coisa e você tem que ouvir aquela 10 minutos que o cara falou e tal. Eu acho uma chatice. Mas eu gosto de escrever, mas eu acho estranho. Então, você escreve um monte de coisa, o cara põe um emoji assim. Eu fico meio perdido assim, falei, é isso que eu vou te essa é a dizer resposta, mas é uma forma também de, né, de não que ficar. resolve, algumas coisas resolvem. Tá? Resolve. Mas, enfim, é claro que esse assunto me interessa, me afeta. O disco novo, ele é um álbum com um tom muito político e que são depoimentos, são relatos de uma pessoa de uma artista que está vivendo sobre uma gestão de governo que nos entende como inimigos e que a cada dia é um direito que a gente vai perdendo, enfim. Então, mas eu me posiciono sobre isso nas canções, eu canto sobre isso. Então, tem uma música que é o Prejuízo, que fala muito sobre o que eu penso, que é a música do Potiburt, lá de Porto Alegre também, que fala muito sobre o que eu penso nesse momento. Terra Plana também. Terra Plana tem um começo ali, essa é uma canção dividida acho que em 3 partes, mais ou menos. Um começo que é muito, como é que eu posso dizer assim, levanta muito de um acontecimento, que foi o assassinato da Marielle. E aí ele vai se desdobrando em temáticas que são muito sutis e muito profundas, né? A questão ali da Amazônia, os incêndios criminosos que aconteceram, essa onda de ódio, né? Chega um momento na canção que fala: eu não tenho ódio de você, eu não tenho nada de você. E aí ela vai indo de novo e termina no ei, como assim terra plana? Né? É uma é uma Exclamação. opereta popular, O que é isso? Né? Legal. Não, a gente vai ouvir agora no finalzinho, mas antes, né, de terminar aqui esse papo, a gente tem que dar o serviço, né, Juliana? Vamos falar como é que a gente entra em contato com você, como é que a gente vai ouvir esse disco, já está todo nas plataformas digitais, e conta aí pra gente. Todo Eu trabalho. sou uma artista que ainda lança CD, disco físico. Parabéns! Então, este álbum está disponível no seu formato físico, com uma capa maravilhosa, que é uma fotografia, vou mostrar aqui para o povo do YouTube. É uma fotografia legal. Da Efigênia Rolim, a rainha do papel de bala, que é uma artista de 89 anos lá de Curitiba e que me ilumina. Eu me disfarço um pouco dela nesse trabalho. Assim. Então, esse disco está à venda tanto na distribuidora, que é a Trattori Discos, trattori.com.br, quanto na minha fanpage no Facebook, que sou eu mesma que respondo, coloco no correio, levo, posto, sou eu mesma. Isso é a produção total. Juliana Cortez com S. Juliana Cortez com S. Então tá na fanpage, o que mais? Diga. E está disponível em todos os aplicativos e lojas virtuais aí de música. Também é fácil achar, fácil ouvir gratuitamente. Estou nas redes sociais, Instagram, eu sou Ju Cores. E é bem simples me achar, não fico me escondendo, não. Legal. Agora, para a gente encerrar, que a gente vai ouvir agora o Terra Plana, tem uma participação especialíssima nos grandes músicos brasileiros, né? Do Quarteto Novo, né? Que marcou a música instrumental brasileira, junto com o Hermeto Pascoal, e também quem mais que era? O Hermeto Pascoal, o Theo de Barros, né? E mais o guitarrista, que eu esqueci agora, olha só que vergonha.
e formaram o Quarteto Novo, né? O Hermeto e ele. Heraldo Dumont, Boa. Já Hermeto ia procurar. Pascoal, Ayrton Moreira e Theo de Barros. Agora lembrei, graças a Deus, que às vezes quando eu lembro. Quarteto Novo. E o Ayrton depois foi para os Estados Unidos, depois do Quarteto Novo, isso na época dos festivais, 66, aqui em São Paulo, né, Disparada e tudo mais. Foi morar nos Estados Unidos e fez uma carreira não só como músico, freelancer, né, tocando percussão, que ele toca todo tipo de percussão. Depois, né, ficou com a Flora Purim lá, que também ganhou a sua referência também. Ganhou muitos prêmios lá das revistas, do jazz americano, participando e fazendo uma carreira também como produtor também, né? Como músico, né? Percussionista e como produtor. Ayrton Moreira tem uma história muito forte nos Estados Unidos. Agora ele está um pouco mais aqui no Brasil, né? Que a gente encontrou. Queria saber como é que foi a relação com o Ayrton Moreira para convidá-lo a participar desse trabalho do Terra Plana que a gente vai ouvir agora no final. Diga lá. O Ayrton e a Flora estão morando em Curitiba, né? Já Exato. há alguns anos. E, na verdade, eu conheço o Ayrton, olha só que referência, mais pelo Ron Carter ali, que enfim, por uma questão ali de imprensa e de coisas na época do show, assim, a gente precisou fazer um primeiro contato e enfim, eles são muito próximos, muito amigos. E aí, agora, 2019, 2020, eu tinha essa canção, Terra Plana, que eu queria muito que fosse uma canção de conexão desse álbum para os meus álbuns anteriores, que são um pouquinho mais eruditos, assim, um pouquinho mais ligados ao violão, ao piano, enfim, outra sonoridade. E aí convidei o Davi Sartori, pianista, para fazer. E o Ayrton, ele é um artista muito engajado nos trabalhos sociais, ele estava muito ali na ocupação que teve em relação ao Lula livre, um artista que está muito presente em todas as atividades noturnas de Curitiba. Você vai num bar, ele está lá e está assistindo, está conversando, está discutindo sobre coisas, é extremamente generoso. E aí surgiu essa ideia, que se a gente convidasse o Ayrton? Que era só um sonho, não era algo viável ainda. E aí ele pediu para ouvir a música, então eu mandei a música, gravação minha com o Davi, e imediatamente ele falou, quero. Existia um receio que ele não topasse, porque era uma questão de terra plana, mas aí ele veio e foi um acontecimento em estúdio. Ele chega com as suas 2 malinhas assim de viagem, abre aquela mala na técnica e aí começa a tirar todos os instrumentos de dentro. E aí ele começou a mostrar assim aos poucos para o Ian qual era o plano dele, a sonoridade de alguns brinquedinhos, montou ali um pouco do microfone que ele queria. Ele também queria muito gravar, experimentar uma técnica de gravação de berimbau, que ele tinha visto alguém fazendo e tinham falado para ele um sistema, ele queria experimentar na música um sistema de gravação de berimbau. E aí, daquele momento de montagem, de sonho, assim, aquele lugar de sonho, ele contou várias histórias de quando ele gravou com o Tom Jobim, nos Estados Unidos, que o entendimento da construção de paisagem, e aí virou uma piada interna da gente falar, que o Tom Jobim disse que olhou para ele e falou, Ayrton, percussão não é uma Disneylândia, isso não é uma Disneylândia, vamos fazer muito menos. E aí ele passou para a gente, aquilo foi um aprendizado. Bem colocado. Né? O Ian, a gente se olhou e falou, nossa, isso é uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira, né? Isso não é uma Disneylândia, calma. E aí foi maravilhoso. Em 2, 3 takes a gente já gravou. E tem essa participação especial dele, bacana. E vai ter também com a Flora... daqui a pouco vai ter com a Flora Purim no próximo disco seu, certo? Não é? Aos ouvidos mais aqui eu atentos. adoro dar pitacos no final do programa, eu dou vários pitacos aí. Você pega ou não pega, o problema é seu, né?
Juliana, muito obrigado. Olha, Quero agradecer a sua participação aqui, a paciência com a gente. Muita sorte nesse álbum 3 aí. A gente já vai estar colocando na programação, tem canções lindas mesmo. Um abração para o Ian Ramil, da família toda lá também, Ramil, Vitor também, enfim, para todos vocês, para os músicos todos que participaram desse projeto, só músicos de alto nível. E sorte para você e a gente se encontra na próxima, né? Na próxima possibilidade, obrigada. depois da pandemia, depois da vacina, sei lá, mas a gente se encontra. Eu vou dar o meu abraço virtual, que é o que é possível nesse momento para você. Você também faz um abraço virtual, deixa eu ver. Muito bem. Mando beijos. Legal. E a gente vai ouvir o Terra Plana agora para encerrar. Mais uma vez, muito obrigado, Juliana. Até a próxima. Obrigada a você, até. Saúde para você. Tchau. Essa pergunta não está no livro de Neruda. Peço ajuda para que a resposta se revele. O que matou Marielle? Terra plana. Terra plana. Terra plana. Esse olhar vazio, o brilho de Anhangava, Mabi pode respingar, mas nunca inundará Icor e todos nós. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho ódio de você. Eu não devo nada pra você. Eu não tenho nada de você. Nada, 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 nada.
programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando o grupo Carta na Manga. Fique com a gente.